Ministro Osmar, o senhor está aí sedento para boxear com o senador Randolph. Ah, Dá o troco nele. eu gosto do Randolph, respeito muito o Randolph, mas eu tenho uma Recíproca é a posição, eu tenho uma opinião sobre esse assunto, né, que não pode ser também qualificada cada vez que eu falo, porque eu estou querendo alguma coisa, um motivo oculto, né? Eu cheguei a pedir respeito até para uma pessoa no Twitter em função disso. Cada vez tu não pode falar, então, tu não pode ter opinião. Qualquer coisa que tu fala, tu está querendo uma outra coisa, que não sei o quê. Eu tenho uma opinião técnica, eu tenho desde que eu fui secretário de saúde sobre a questão de epidemia. Eu só quero dizer que eu falei aqui porque as pessoas estão falando isso. Não, É um assunto que está na não mídia. Thales, tu é outra pessoa que eu respeito muito, tu nunca fez esse tipo de jogo, né? Então, assim, eu tenho uma experiência que poucas pessoas no Brasil tiveram, de ter sido secretário em momentos de epidemia. Então, eu conheço como é que funciona uma epidemia. Eu estudei, eu me cerquei dos principais infectologistas, epidemiologistas. Eu sei o que eu estou falando, eu não estou falando uma coisa no ar. Eu estou dizendo que as epidemias elas têm uma curva, elas sobem e descem, e é por um efeito rebanho que elas terminam, quando a maioria da população está contaminada, né? E essa maioria sadia nem sente nada, 90%, nós temos que proteger os mais frágeis, né? Mas o que a OMS diz é que a gente tem que amainar essa curva. Não existe, me diz para poder dar tempo de o sistema criar mais leitos, esse tipo de coisa. Deixa eu te dizer, isso é um discurso teórico. Na prática, não existe nenhum exemplo disso. Não existe precedente disso. Esse discurso está todo em cima de um paper feito por um médico que é matemático, chamado Neil Ferguson, que prevê o apocalipse. Que é todo o sistema. Ele prevê 500 mil mortos na Inglaterra, no Reino Unido, 500 mil mortos, 2,5 milhões de mortos nos Estados Unidos. Aí tem um que é seguidor dele aqui no Brasil, que vai morrer 1 milhão de pessoas no Brasil. Isso não existe. Isso, se fosse a gripe espanhola, talvez não desse tanto, porque agora a gente tem mais formas de tratamento. Você acha que vão morrer quantos aqui no Brasil? Mais ou menos. Menos do que o do H1N1. Que foram quantos? O H1 foi 2.100. 2.100 Você acha que é menos de 2.100? Menos de 2.100. No Rio Grande do Sul, morreram 200, 300. Muito menos do H1N1, que eu acho muito mais violento e muito mais letal do que o coronavírus. Mas deixa eu só chegar no raciocínio. O que está acontecendo é que o discurso... Esse sujeito, esse Neil Ferguson, estou citando ele, porque ele que está influenciando as decisões do Trump, do primeiro-ministro da Inglaterra e da Angela Merkel e do Macron. Não são todos os países do mundo que estão seguindo isso. São 4 ou 5 dirigentes, claro que são de países muito importantes, que estão tomando decisões baseadas no apocalipse. Ele está pregando o apocalipse. Sabe qual é a proposta que ele faz? Radical, quarentena radical por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado, sem prazo. E ele ainda vai mais longe. Ele propõe nesse mesmo paper, no final, peguem no Google, Neil Ferguson, e vocês vão ver o absurdo que é isso. E ele propõe no final que fique a supressão. A supressão. A supressão são todo mundo se recolher em casa por 18 meses sem sair de casa para não se contaminar com o vírus, porque é o tempo necessário para surgir uma vacina. Olha, esse cara está pautando a política desses países importantes. Agora, por que o Trump aceita isso e por que o Macron aceita? Por um motivo muito simples. Quando o cara diz, o Imperial College, que é a universidade desse cara, diz que vai morrer 2,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos, o Trump não vai querer correr risco. Então ele vai dizer, não, então eu vou tomar as medidas todas as mais drásticas. Esse efeito manada está ocorrendo com os governadores, com os prefeitos, estão tomando as medidas mais drásticas, porque é o discurso mais fácil. Eles estão fazendo tudo, mas estão sendo radicais. E aí, se não acontecer aquilo tudo que está previsto ali, vai dizer que ele tomou as medidas mais drásticas, né? Ele não perde nunca. Ele não perde nunca. Ele tomando essa decisão, o Trump está em período eleitoral. Ele não vai perder se ele tomar medida. Vai quebrar a economia. O problema dessa discussão é que é um discurso fácil para o prefeito, para o governador, para o Trump, para quem seja, mas quebra a economia. E não diminui um morto, não reduz uma morte, não reduz um doente no hospital. Eu estou te dizendo, não tem trabalho publicado mostrando isso. Esse achatamento da curva é uma teoria. E pior ainda, se achatasse a curva aqui no Brasil, que não vai acontecer,
nós entraríamos no inverno. Aí sim nós íamos ter uma epidemia, o número de pessoas mortas ia aumentar. Nós estamos no outono, saindo do verão. Essa curva termina no final de maio, antes de junho, talvez na primeira semana de junho. O pico vai ser daqui a 2 semanas e meia. E depois começa a cair. É uma curva quase matemática. É a mesma curva da gripe espanhola, é a mesma curva da gripe asiática, que foram pandemias, foram grandes pandemias. A gripe asiática matou 2 milhões de pessoas no mundo, né? A mesma curva do H1N1, que matou entre 150 e 500 mil pessoas no mundo, né? E vai ser a mesma curva do coronavírus, que vai matar menos, vai ter muito menos dano. Então, no final das contas, o Bolsonaro vai acabar ganhando essa batalha, né? O tempo vai mostrar. Daqui a 3 semanas, 4 semanas, vai ficar evidente isso. O que eu estou dizendo é que medicina e saúde, tu tem como conferir logo. Tu dá um remédio para o doente, o remédio está errado, o doente não vai curar, ou vai passar mal, ou vai até morrer, entendeu? O médico tem que saber que tipo de doença ele está lidando, que tipo de remédio que ele está dando, para ter o resultado. Isso se confere logo, não é um discurso filosófico-político que leva 100 anos para mostrar que estava errado. Não, isso se vê em 4 semanas. E, na minha opinião, o presidente está certíssimo. E aí, até a bem da verdade, o presidente não falou em gripezinha. Ele citou uma pessoa, um médico que falou em gripezinha, que falou também na melhor das intenções, que é um grande profissional, que é o Drauzio Varella. É que o Drauzio Varella queria acalmar. No começo, ele estava vendo que não era uma coisa muito grave, né? E estava dizendo isso, né? Depois ele mudou um pouco o discurso, mas eu concordo com todo o discurso do Drauzio. Depois ele disse que tinha que cuidar do grupo de risco. Nós temos que proteger os idosos, os imunodeprimidos, as pessoas. O resto tem que sair de casa e trabalhar. Tia. Não tem uma criança em UTI na Itália, não tem um adulto jovem em UTI na Itália. Está todo mundo, os grupos de risco, se lavar as mãos, guardar a distância correta, como foi no H1N1, todo mundo trabalhou, não fechamos um bar, não fechamos um restaurante, não fechamos nada. Tem que fazer a mesma coisa agora. Senão a economia vai quebrar, e aí a culpa vai ser de quem? Vão querer botar a culpa no Bolsonaro? Vão querer botar a culpa no presidente? Os governadores são responsáveis por isso. Os prefeitos que estão nesse efeito manada, assim, que estão querendo tomar medida para não ter nenhum risco político, também vão ser responsáveis. É muito mais fácil fazer o discurso de radicalizar, fechar tudo e deixar quebrar, do que fazer o discurso que a gente está fazendo. O Bolsonaro foi muito corajoso em fazer o discurso dele. Porque esse discurso nosso é muito mais complicado. Porque, vamos supor que a epidemia exploda, vocês vão ficar, entendeu? Desmoraliza a gente. O que eu estou dizendo é que eu estou me baseando em dados científicos, em curvas, em datas e em números, que eu quero ver quem prevê a quarentena faça também.